Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou o quê? Nossa abençoada terça-feira, né? Para honra e glória do Senhor, nós estamos aqui para deixar uma palavra do Senhor às nossas vidas, aos nossos corações, né? Porque o Senhor é bom em todos os momentos da nossa vida. O Senhor é bom, nos capacita, né? Nos abençoa, assim para fazer a tua vontade, não a nossa, né? É a vontade do Senhor que prevalece na nossa vida, né? Irmãos, vamos nos ungir então para deixar a palavra. Hoje eu serei um pouco mais breve, né? Para honra e glória do Senhor, tudo no tempo do Senhor. Vamos orar então para que o Senhor nos guarde. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus olhos, guarda meus ouvidos, guarda minha língua, guarda minha boca, né? Guarda minha garganta, guarde o meu coração, guarde o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, guarda todos os órgãos que há nele que pertence ao Senhor, né? Irmão, nós não deveremos olhar para o barulho que está à nossa volta. Porque se nós direcionarmos para o barulho que está em nossa volta, nós não iremos prestar atenção na palavra de Deus, né? Nós temos que prestar atenção na palavra de Deus. Nós temos que prestar atenção naquilo que o Senhor quer fazer por nós. Então nós não podemos ficar olhando para as coisas. Nós deveremos tomar sentido das coisas de Deus, não olhar para as coisas que estão aí acontecendo, né? Deixar-nos atingir, deixar-nos paralisar, para que nós venhamos a não aqui completar aquilo que o Senhor tem para nós, né? A palavra de hoje veio lá em Zacarias também, que ela vem falar das bênçãos prometidas do Senhor, né? Quais são as bênçãos prometidas do Senhor para nossa vida, né? Tem as bênçãos prometidas do Senhor para nossa vida? Tem, né? Mas depende se nós vamos querer viver essas bênçãos, se nós vamos obedecer, se nós vamos procurar andar num caminho reto do Senhor, né? Para que nós possamos fazer a vontade do nosso Pai, né? Fazer a vontade do nosso Pai, que é perfeita e agradável à nossa vida. Então, nós temos que o quê? Pelejar para que isso aconteça, né? Glórias a Deus, aleluia. Eu tô tentando arrumar essa luz aqui, irmãos, e a minha luz tá aqui apagando e desligando, né? Eu tô tentando colocá-la de uma maneira, mas ela tá apagando e desligando. Vamos deixar assim mesmo, não vamos mexer mais não, né? Porque senão vai ficar muito, vai ficar muito, isso, vamos deixar assim, na branca, né? Irmãos, a palavra de hoje veio falar aqui em Zacarias 8, as bênçãos prometidas. Depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelai por Sião com grande zelo e com grande indignação. Zelei por ela, assim diz o Senhor. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos aos olhos dos restos deste povo, daquele dia será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente, da terra do Ocidente, e trá-lo-ei
e habitarei, perdão, o negócio aqui caiu. E trá-lo-ei e habitarei, glória a Deus, aleluia. Deixa eu arrumar aqui. Aí. E trá-lo-ei e habitarei, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, que salvarei a terra e serão meu povo. E trá-lo-ei e habitarei no meio de Jerusalém, serão o meu povo, e eu serei o teu Deus de verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforçam-se as mãos de todos vós, que nestes dias ouviste essas palavras da boca dos profetas, que estiverem no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado, porque antes desses dias não houve aluguer de homens, nem aluguer de animais, nem havia paz para que entrava, nem para o que saía por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu companheiro, mas agora não serei para com o resto desse povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque a semente prosperará, a vida dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei o resto desse povo herde tudo isso, e há de acontecer na casa de Judá e a casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temeis, esforce-se as vossas mãos. Glórias a Deus, aleluia. Que palavra poderosa nessa manhã de terça-feira, né? Nossas vidas, nossos corações. Aí eu fiz um resumo dessa palavra, né? Eu escrevi aqui o resumo. Fala sobre a restauração de Jerusalém e a bênção do povo de Deus, com promessas de alegria, paz, prosperidade. O capítulo, né, enfatiza a reconstrução do templo e a transformação dos jejuns em festa, e além disso, profetiza as muitas nações buscaram a Deus em Jerusalém e reconhecerão a presença divina no meio do povo. Glórias a Deus, aleluia. Então, vai ser reconhecida também a presença de Deus no meio do povo, né? A restauração, Deus promete voltar a habitar em Jerusalém, transformá-la em cidade fiel. Glórias a Deus. As bênçãos e prosperidade. Esse capítulo promete paz, alegria, prosperidade para o povo de Deus, com velhos e crianças desfrutando da cidade. Glórias a Deus, aleluia, né? Transformação dos jejuns. Os jejuns que antes, né, eram momentos de luto, serão transformados em festas alegres. Glórias a Deus, aleluia. Busca de outras nações, muitas nações buscando a Deus em Jerusalém e reconhecendo a presença divina no meio do povo, né? E as consequências, né? As consequências para o futuro. O capítulo destaca que as nações do povo de Deus no presente terão consequência no futuro, tanto positivo quanto negativo, e encoraja o povo a buscar a Deus com sinceridade, né? É tempo de buscar a Deus o que? Com sinceridade, né? E aqui fala também
da importância da verdade e justiça. O capítulo enfatiza a importância de falar a verdade uns com os outros, ao tomar decisões justas e evitar más intenções. Olha a importância disso, né, irmão? O fortalecimento do povo, o capítulo encoraja o povo a ser forte e a prosseguir na reconstituição do templo, né, das coisas de Deus. Em resumo, Zacarias 8 é uma passagem de esperança, restauração, prometendo bênçãos para o povo de Deus e a união de muitas nações em torno do Senhor, né? Como nós temos que confiar no propósito de Deus, que tudo é um propósito de Deus, que Deus coloca aqui nessa terra, tudo tem um propósito de Deus aqui debaixo dessa terra, né? E eu não podia deixar de falar, porque o Espírito Santo falou comigo, na hora que eu estava aqui escrevendo, sobre esse propósito, né? O Espírito Santo acabou aqui falando comigo sobre esse propósito de Deus, né? Então ele acabou aqui falando comigo sobre esse propósito. Gente, acho que deu uma... E o que o Espírito Santo falava sobre esse propósito? Vamos lá em Romanos 8, 28. Em Romanos 8, 28. Vamos lá. Romanos, olha, abri certinho no 8, 28. Oh, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Abri certinho, irmãos. Olha só. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Glórias a Deus, aleluia, né? Eu li até aí, mas fala de Romanos 28, para que nós confiamos no propósito de Deus. Às vezes está acontecendo muita coisa, mas como o Senhor prometeu lá atrás, né? Naquele tempo, e aqui nós estamos falando não só do templo, lá em Zacarias 8, de bênçãos prometidas, mas o Senhor fala de nações, ele fala de restauração, então continua falando do hoje também. Tem gente que lê a Bíblia e fala, não, tá falando não, tá falando de hoje também. Aqui, ó, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28, né? Na Bíblia, esse versículo enfatiza que Deus trabalha em todas as circunstâncias para cumprir seu propósito na vida daqueles que o ama. Então tem um propósito. Irmãos, não adianta as pessoas quererem atrasar, as pessoas quererem colocar empecilho, as pessoas querem, não adianta. O propósito de Deus se cumpre, né? No tempo certo, na hora certa. O versículo que fala sobre o propósito de Deus, né, de forma mais abrangente, é Jeremias 29, 11. Vamos lá em Jeremias 29, 11. Jeremias, tá por aqui. Nós estávamos em Zacarias, né? Tá por aqui. Aqui, Jeremias 29, 11. Vamos ver? Jeremias 29, aqui, 11. Saiu certinho. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar
a fim de que espereis, então me invocarei, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado em vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vós lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer vós ao lugar de onde vós transporteis. Glórias a Deus, aleluia. Que palavra poderosa nessa manhã, né? Então, em Jeremias 29, é o versículo que abrange, né? Que mais abrange, é Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11, na Bíblia, esse versículo destaca que Deus tem planos que visam o bem e a esperança e não o mal. Glórias a Deus, aleluia. Então é isso, irmãos, né? Jeremias, esse plano que o Senhor tem para nós, esse propósito que o Senhor tem para nós, não pode interromper. Ninguém interrompe, nem o inimigo, nem as coisas que acontecem, porque a palavra diz, porque eu bem sei os pensamentos de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Então, irmãos, confia no propósito de Deus na sua vida. Às vezes você não está vendo nada, né? Às vezes está acontecendo muita coisa para interromper a sua visão, muito barulho, muita falação, só que mantenha a firmeza, mantenha a fidelidade com Deus, mantenha a firmeza, mantenha a confiança no seu propósito. Nada vai interromper aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus projetou na sua vida, nada vai interromper, porque são pensamentos de bênçãos, né? Como falou lá em Romanos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Glórias a Deus, aleluia. Que palavra poderosa nessa manhã, né? Cheia de paz, de esperança, de fé, de perseverança e de confiança no propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso filho. Não importa o que aconteça, apenas confie e espere no Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de quinta-feira, que vem lá em Zacarias 8, passou em Romanos 8, 28 e foi lá em Jeremias 29, 11, né? Você conhece o dono da promessa, né? Não existe nada que impeça, eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim, ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa, né? Eita, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, né? Vamos orar então, para que nós reconhecemos que Deus tem um propósito na nossa vida, que tudo passa, a palavra do Senhor não vai passar, ela vai permanecer. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã abençoada, né? Estamos aqui, Senhor,
confiante, com essa confiança das promessas do Senhor para nossa vida, das promessas de bênçãos prometidas. Confiamos no propósito do Senhor para nossa vida. Entregamos, Senhor, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos em tuas mãos. Desde já somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Tudo que o Senhor faz é bom. Nada atrapalha o agir do Senhor nas nossas vidas. Nada interrompe o agir do Senhor na nossa vida. Olhai, Senhor, por esses que ainda não conhecem a tua palavra, ainda não conhecem o teu poder sobre a nossa vida, sobre a sua casa, não conhece o que Deus pode fazer, o propósito de Deus pode fazer. Muito obrigada, Senhor. Olhai por esses corações endurecidos que não conhecem o teu amor. Olhai, Senhor, por esses que ainda precisa reconhecer que o homem sem Deus é como uma folha jogada ao vento, que não tem direção. Precisamos estar alinhados no propósito. Muito obrigado também, Senhor, por nos ajudar com essa palavra. Palavras de bênção, palavras de paz, palavras de perseverança, palavras de promessas concluídas. Nós cremos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo, até aquilo que ainda não aconteceu porque não é da vontade do Senhor. Olhai, Senhor, por esses que não conhecem ainda o seu amor, que estão doentes do corpo e da alma, que estão nos abrigos, que estão nos hospitais, que estão na rua, que estão necessitando do seu amor. Ajude o Senhor a reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor, que nós temos que ter o Senhor sobre a nossa vida. Desde já somos gratos, Senhor. Muito obrigado pela palavra de hoje. Muito obrigado, Senhor, por fazer presente em nossa vida e por nos dar a perseverança, a força e a fé de reconhecermos que o Senhor é muito mais do que pensamos, do que pedimos ou do que podemos imaginar, né? Glórias a Deus, aleluia. O Senhor faz infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos ou do que possamos imaginar, que a palavra do Senhor tem poder. Poder para libertar, curar, transformar, edificar, reconstituir, né? E o Senhor fará tudo no seu tempo certo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia.